E aí galera, beleza? Olha, a Takara Tomy lançou o vídeo oficial mostrando as habilidades e as mecânicas do Zest Achilles. Não apenas ele, mostrou também ali rapidinho o que mais vem no set. O Customize Set que vem o Zest Achilles. Aliás, esse é o mês dos Customize Sets, porque nós temos um pra Beyblade e um pra Bottleman. É produto pra caramba que não acaba mais. Então vamos começar com as peças extras que vem além do Achilles. Eu quero comentar rapidinho com vocês aqui. Primeiramente, nós temos um Chain Phoenix 2. Um layer... Cara, que pra quem não conseguiu o Chain Kerbals do Random Booster, tem aqui uma oportunidade muito boa pra conseguir essa Blade, que eu vou falar pra você, é uma Blade bem interessante pra defesa. Embora aqui ela não tenha o DB Core do Kerbals, que é a atração principal, digamos assim, desse produto, ele ainda tem essa Blade que é bem difícil de conseguir hoje em dia, e você ainda pode conseguir um Kerbals, aquele Kerbals vermelho do Random Booster, que é um pouquinho mais fácil de conseguir em relação ao prêmio, que é o verdinho que tá lá, e provavelmente um pouco mais barato também se você for pegar ele garantido, então você consegue ter um Chain Kerbals, embora não nas cores originais, mas dá pra ter e é muito bom a gente ter acesso a mais uma Chain, mesmo que ainda esteja um pouquinho cedo pra gente ver essa Chain aparecendo aí num produto garantido que ela venha, é legal a gente ter essa peça com acesso facilitado para fazer mais combos, uma variedade de combos é sempre muito bem-vinda. Nós temos aqui garantido também um Hollow Ragnarok 1D. Lá de Beyblade Burst Sparking, já faz um tempinho que foi lançada essa peça, e o Hollow, se eu não estou enganado, foi lançado só no Random Booster do Hollow Death Scyther. Então aqui nós temos uma oportunidade tanto pra gente ter esse ring que é fantástico e tem um ataque muito bom. Ele vem na cor dourada também, porque é um especial, é uma peça que vem de uma maneira bem especial, e eu fico feliz de ver que nós temos ainda algumas peças Sparking sendo lançadas, embora seja de uma coleção que já encerrou algum tempo atrás. Nós temos um Hollow que pode ajudar muito em alguns combos, lembrando, essa é uma peça muito desequilibrada, em especial se você usar com o 4A, que veio no combo padrão do Hollow Death Scyther. Mas mesmo assim, o 1D também vai ter algumas travas interessantes pra gente experimentar bastante com esse combo aqui e ter algumas oportunidades de combos mais ofensivos, um pouquinho de ataque estacionário. Vai ser legal experimentar com essa peça e colocar ela contra a Beyblade Burst Ultimate, por exemplo, para ver se ela ainda tem alguma efetividade, se a gente consegue montar aqui combos legais com ela. Eu gostei dessa adição, porque para quem coleciona como eu, quer ter as peças, e é muito legal ter em cores diferentes, e tem assim aquela peninha de utilizar, por exemplo, o Hollow Death Scyther, é legal ter sempre mais um na coleção. Então, Hollow Ragnarok douradinho tá muito bom também. Lembrando que o set também vem com o Disc Fortress, mais uma peça rara que veio no Random Booster do Chain Kerbals e só. Então essa aqui é a sua oportunidade de ter garantido esse disc, que é um disc bem interessante para defesa. Embora ele raspe bastante no chão devido à sua forma ser um pouquinho diferente, ele ainda tem o peso todo concentrado para a parte de dentro, conforme eu comentei ali da análise do produto, em especial do Chain Kerbals. Então você consegue entender o funcionamento desse disc, a distribuição de peso que ele oferece para o combo que você estiver utilizando ele. Uma peça um pouquinho difícil de conseguir, que agora vem garantida, então é mais um ponto aí para esse set que só melhora a cada peça revelada. E aí temos aquele driver esquisitão que é o Metal Never, que eu também fiquei um pouquinho impressionado de ver a Takara Tomy lançando esse driver. Drivers de resistência com molas reforçadas parecem ser uma tendência agora para o finalzinho de Beyblade Burst, o que é natural, afinal de contas vamos lançar as peças mais apelonas considerando que vai acabar logo mesmo. Temos aqui o Never, que a gente já conhece, ele tem essa estrutura de POM, que é essa parte em vermelho que você vê no driver, e essa parte é um plástico que tem menos fricção com o plástico da arena, então portanto ele promove um pouquinho mais de resistência. Além disso, ele tem uma pontinha ali no centro, essa pontinha é de giro livre, que é para ajudar obviamente também na rotação, mas ele é um driver bem baixinho, então dependendo do disc que você utilizar, em especial os discs Dynamite Battle, pode ser que ele dê uma raspada na arena, tem que tomar bastante cuidado. Uma péssima combinação com o Disc Tapered, por exemplo, mas a gente pode fazer outras combinações, inclusive nesse set mesmo, que a gente pode ter aqui um desempenho mais interessante. Mas não apenas isso, lembre-se, esse é um driver metal, então ele tem essa partezinha de cima ali de metal, e ele vai equilibrar o peso do Beyblade, ele vai concentrar o peso do Beyblade no centro da estrutura, utilizando essa parte de metal. Além disso, embora a gente veja que
que as travinhas estão melhoradas, não são aquelas travinhas que estragam as travas do DB Core. A Takara Tomy deu uma arrumadinha aqui nesse pequeno problema que a gente tinha no começo do lançamento dos drivers com essas travas de metal, e também tem uma mola reforçada dentro dele, uma molinha dourada que faz mais pressão para cima, e isso torna o Beyblade que utilizar esse driver um pouquinho mais difícil de eclodir em termos, porque as travinhas de metal são mais baixinhas, então ele vai ficar meio que na mesma para compensar. O que o Metal Driver realmente faz é concentrar um pouco mais de peso no centro da estrutura do Beyblade para fazer com que ele tenha um desempenho melhor. No caso aqui do Never, isso vai ser bem interessante, porque afinal ele é um driver de resistência, e eu tô bem curioso para ver se a performance vai ser melhorada ou não, porque a gente tem que considerar também o Burst Finish nesse caso. E parando para pensar, um driver metal desses talvez se dê muito bem com as travas do disc do Defoid Excalibur, por exemplo, que são aquelas travas também na parte de baixo do disc no sistema BU Lock. Aí você não vai gastar tanto. Acho que dá para fazer umas combinações legais aí, hein? Já gostei da ideia aqui. O set também vem com uma ferramenta para alteração de modos do Aquiles, obviamente, a gente precisa desse tipo de ferramenta. E agora sim a gente vai falar da atração principal desse set aqui, que é o Zest Aquiles. Master Blader Muraki nos mostra também alguns detalhes do disc novo, que é o Illegal. Um nome bem curioso para um disc, mas eu gosto bastante da forma desse disc em especial. Ele lembra bastante os discs como um Outer, um Ring, que já foram lançados há muito tempo em Beyblade Burst, mas aqui nós temos a forma Dynamite Battle deles, que é um disc muito voltado para resistência. Ele tem todo o seu peso jogado para o lado de fora, a parte externa do disc é mais pesada e completamente circular, isso é muito bom, a parte interna muito mais leve, como disse, ele é o oposto do disc Fortress que a gente já viu. Então aqui nós temos um disc para deixar o Beyblade um pouco mais interessante no que diz respeito à resistência. Então ele vai ajudar o Beyblade a girar por mais tempo, caso a estrutura como um todo seja bem equilibrada. Pela forma do disc que nós podemos observar na parte de baixo, a gente consegue ver aqui claramente que ele é super circular, assim como o Over, por exemplo. Então ele vai ajudar muito no Life After Death, com toda certeza. Esse disc vai ser bem legal de experimentar bastante, apesar de ele parecer um pouco mais leve também. Então eu acho que ele vai ser um pouquinho mais leve do que o Over, e talvez não deixe o Over um pouquinho ultrapassado para combos competitivos. Ainda assim é uma opção muito boa para a gente trabalhar com Life After Death e também um pouco mais de equilíbrio no combo como um todo. A próxima peça que ele nos apresenta aqui é o driver, que é o 4 Dash. Bom, muita gente já especulava vir um 4 Dash, como eu comentei em vídeos anteriores que falei do Zest Aquiles, e o 4 Dash é um driver que, embora não seja lá assim um driver super efetivo, super competitivo, ele ainda é muito divertido, ele é muito interessante na construção como um todo. Primeiro, porque ele oferece 4 modos diferentes, 4 pontas de desempenho diferentes. Ele tem o modo equilíbrio, ele tem o modo defesa, ele tem o modo ataque e o modo resistência. E é muito legal como ele equilibra também, porque ele tem pontas de metal alinhadas ali que você coloca ou na horizontal ou na vertical, dependendo da configuração, e isso faz com que ele tenha uma performance bem interessante. Já analisei esse driver aqui na sua forma normal, sem ser dash, porque veio no set do Astral Spriggan, então é mais fácil de vocês verem o vídeo em que eu analiso com detalhes e de uma maneira bem mais ilustrada para vocês perceberem o que esse driver tem a oferecer. Mas é uma versão dash que nós temos aqui, então ele vai reforçar as travas, ele vai reforçar a mola interna para que você tenha uma redução aí na possibilidade de burst, e isso é muito bom, porque drivers dash são sempre muito bem-vindos, e aí a gente tem um 4 dash para acompanhar esse Aquiles e complementar aqui toda aquela estratégia que nós temos de 48 modos nesse Beyblade, é coisa demais. E aí, claro, nós temos o Layer. Ele mostra aqui o modo Speed, primeiramente, para a gente ver como é a estrutura do Aquiles, e ele gira para as duas direções também, como já comentei. Esse Aquiles, ele parece um pouquinho mais circular, eu já vi algumas pessoas comentando a respeito disso, mas na verdade eu percebo que ele tem um potencial de contra-ataque interessante. Não necessariamente super ofensivo, como era, por exemplo, o Infinite Aquiles no modo Sword, mas ele tem aqui uma possibilidade de contra-ataque, um Beyblade um pouquinho mais voltado para uma postura levemente mais defensiva do que o que a gente já viu até então. A Armor 4, também mostrada no vídeo aqui, é uma Armor interessante, porque ela tem 4 pontos de peso bem distribuídos, como a gente vê aqui, super equilibrada, mas o mais legal é quando o Master Blader nos mostra a parte de baixo da Armor, que você
percebe que ela, assim como o Disc Legal, também joga o peso da estrutura para fora, para que a gente trabalhe mais, portanto, com o equilíbrio da peça, com a estabilidade de giro da peça, porque com o peso voltado para o lado de fora a gente tem uma possibilidade maior de manter o Beyblade girando por mais tempo. Isso é bem interessante por parte da Armor. Falando, portanto, do DB Core do Achilles, ele tem rotações para as duas direções, assim como o Spriggan também tinha. Isso é muito bom, porque aqui a gente amplia as nossas possibilidades de combo, mas o diferencial do Achilles aqui é que ele tem o sistema de BU Lock, ou seja, se você colocar, por exemplo, o disc do Excalibur, do Typhoid Excalibur, você vai ter a possibilidade de aumentar a resistência a burst do Achilles, e isso é simplesmente fantástico. Eu gosto como a Takara Tomy pensa nessas coisas, adiciona elementos que já existiam, mas eles colocam uma coisinha a mais, um temperinho a mais ali para dar um diferencial pra gente ter essa peça na coleção e ela realmente fazer diferença. Eu gostei da adição do Achilles girar para os dois lados agora. Quanto mais possibilidades de combinações a gente tiver, melhor. E é o que o Achilles oferece. Aqui ele tá como o rei das combinações. Ele tem 48 modos, cara. E aí, quanto a Blade Zest, é o que a gente já imaginava. Quando você tem ela numa configuração, girando à direita, você só precisa inverter ela, como a gente já fazia com o Astral, por exemplo, para que a gente consiga fazer ela girar para outra direção, ou seja, giro à esquerda. No giro à esquerda ela fica com as lâminas douradas para cima, no giro à direita ela fica com as lâminas prateadas para cima. Legal a gente ter um visual aí claramente diferenciando para qual lado o Achilles está girando. E além disso, é claro, tem mais a pecinha extra, aquele adereço que o Achilles sempre tem como acompanhante aí desde GT, desde o Union Achilles. A gente tem aqui a Zest Sword dessa vez. Essa é uma peça que vai ajudar o Achilles a ganhar mais ataque ou mais defesa, dependendo da configuração, porque aqui ele tá no modo Speed, que em teoria é o modo mais equilibrado. Ele tem um pouquinho de defesa, um pouquinho de ataque, um pouquinho de cada coisa, e aí não é necessariamente bom em nenhum dos aspectos. Ele é mediano em tudo aqui. Quando você adiciona o Zest Sword na parte de cima do layer, e você observa que o Zest Sword ele tem também um formato levemente mais oval para que a gente consiga ajudar a melhorar o ataque do Achilles, ele vai cobrir alguns pontos do Achilles que são um pouquinho mais circulares e vai tornar a estrutura como um todo mais robusta e mais propícia para o ataque. Isso graças à forma um pouquinho mais oval dessa peça, você vai ter então um ataque um pouquinho melhorado, um ataque mais sólido, não necessariamente um ataque com pontas, como a gente vê, por exemplo, num Valkyrie, mas a gente tem um ataque, como comentei, de uma peça mais robusta, de uma peça maior, então ele vai esmagar os oponentes, em teoria. Essa é a vantagem de você equipar essa Zest Sword aqui no Achilles, e isso vai fazer com que o seu ataque seja melhorado, mas você ainda tem outra possibilidade aqui, que seria encaixar a Zest Sword na parte de baixo do seu layer. Sendo assim, você vai então deixar de usar um modo de ataque um pouco mais esmagador do Achilles para que ele seja um pouco mais defensivo. Ao entrar por baixo, ele vai ajudar a estrutura do Achilles a ficar um pouquinho mais circular, já que a estrutura vai estar jogada para baixo, então ele vai conseguir repelir os ataques de uma maneira mais eficiente. E aí ele vai trabalhar melhor, como comentei no início do vídeo, no contra-ataque. Eu imagino que o Zest Achilles seja um Beyblade muito voltado para contra-ataque, por isso essas alterações de modo trabalham bem com isso. Então, só nisso aqui a gente já tem 6 modos diferentes, que é o modo de equilíbrio, de ataque e de defesa, em 2 rotações diferentes, girando à direita e girando à esquerda. Logo, são 6 modos diferentes, e a gente precisa considerar também que é um Layer Beyblade Burst Ultimate, que segue a linha de Dynamite Battle, ou seja, modo High e modo Low. Multiplicamos para mais 2 e aí já temos 12 modos diferentes só no Layer. Desses 12 modos só no Layer, a gente multiplica por 4, porque nós temos 4 pontas diferentes no Driver, e aí nós temos os 48 modos do Achilles. Possibilidades aqui enormes. O seu oponente dificilmente vai saber o que é que você está fazendo, porque você mesmo talvez até se perca na hora de escolher o modo adequado para o Achilles quando você estiver utilizando um desses. Mesmo assim, cara, é muito legal ver como a Takara Tomy trabalha e surpreende a cada Beyblade que eles lançam, especialmente esse daqui, cara. Caramba. E ainda nós temos a A-Gear,
que também tem uma característica muito legal aqui, porque ela vai ser, primeiro, exclusiva para o Divine Belial, e você vai poder encaixar ela de duas maneiras diferentes. Seguindo aí a ideia do Achilles de alteração de modos infinitas, a própria A-Gear também pode fazer com que a Blade Divine tenha modos diferentes. Isso é super legal, cara. Então você pode encaixar a A-Gear de uma maneira que fique ajudando no ataque da Divine, ou seja, com as 3 pontas alinhadas com os pontos de impacto da Blade Divine, vai ajudar muito no ataque, porque ela vai ficar mais pesada e vai conseguir mais impacto, mas você também pode girar ela 180 graus, como eu comentei em um vídeo anterior, para que você tenha um modo de 6 lâminas, assim deixando a Divine um pouquinho mais circular, um pouquinho mais voltada para defesa em termos, mais uma vez trabalhando com o conceito de contra-ataque aqui. E aí nós temos 2 modos também para Divine já equipado com a A-Gear. Interessantíssimo ver como a Takara Tomy traz as características do Beyblade a qual a Gear foi inspirada, no caso o Achilles tendo vários modos, aplicando 2 modos diferentes na Divine graças a essa Gear. Muito legal como eles fizeram. E esse é basicamente o set que vem o Achilles, lançamento aí dia 6 de agosto lá no Japão, lançamento grande, cara, muita coisa tá aí para ser lançada pela Takara Tomy, mas não acaba por aí, porque o mês de agosto também tem mais uma surpresa para nós. Lá no finalzinho do mês a gente vai ter 2 sets de lançadores interessantes, especialmente considerando quem quer um lançador e que já vem equipado com um grip. Então presta atenção, fica ligado nisso aí. Vamos ter 2 lançadores com Carabiner Grip. Carabiner Grip é esse que tem o ganchinho para você pendurar na mochila, onde quer que você queira, mas ele é um grip menorzinho também, mais compacto, muito gostoso para você lançar. Eu gosto muito de usar o Carabiner Grip, por exemplo. E ele também vem com, obviamente, o DB Launcher, que é customizável, mas ele vem com Power Gears também garantidas. Então você não precisa comprar um produto mais caro para você ter um lançador mais poderoso. Se você quer um lançador excelente e que venha com grip, dia 27 de agosto vai ser lançado no Japão esses 2 sets, então fica esperto para pegar um, porque eu garanto que vale muito a pena. É um lançador muito forte, o grip é super confortável e você vai gostar se você tá atrás de um lançador, então já fica a dica aí. E no mais é isso no vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. Se você quer mais vídeo de atualizações aqui no canal, por favor se inscreve, deixa um gostei e comenta o que é que você mais curtiu aqui, qual o seu modo favorito do Zest Achilles. A gente se vê numa próxima, falou!